inacreditável. O mundo ficou em choque quando Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, zombou publicamente do líder africano Ibrahim Traoré, chamando-o de ditador incompetente e marionete de terroristas durante uma entrevista ao vivo na Fox News. O que Trump não esperava era que o jovem presidente de Burkina Faso estivesse assistindo e exigisse direito de resposta imediata. O que aconteceu nos minutos seguintes deixou Trump completamente destruído, sem palavras e visivelmente abalado diante de milhões de telespectadores que testemunharam uma das maiores humilhações públicas já sofridas por um presidente americano em rede nacional. Ibrahim Traoré não é um nome que circula constantemente na mídia internacional como outros líderes mundiais, mas sua história é extraordinária. Aos 35 anos, esse capitão do exército assumiu a liderança de Burkina Faso em setembro de 2022, após um golpe militar que prometia acabar com a corrupção e a influência estrangeira que mantinham seu povo na pobreza extrema. Diferentemente de muitos golpistas, Traoré ganhou rapidamente o apoio popular por suas políticas nacionalistas e seu compromisso inabalável com a independência econômica do país, expulsando tropas francesas e rompendo acordos militares considerados abusivos por grande parte da população. O conflito entre esses dois líderes tão diferentes começou durante uma edição especial do programa America First, da Fox News, onde Trump foi convidado para comentar sobre a crescente influência da Rússia e China na África. Sem qualquer provocação prévia, o presidente americano decidiu atacar pessoalmente Ibrahim Traoré, descrevendo Burkina Faso como um país falido governado por um ditador inexperiente que está destruindo relações vitais com o Ocidente. Trump prosseguiu com afirmações infundadas sobre ligações de Traoré com grupos terroristas e acusou o líder africano de ser manipulado como um fantoche pelos interesses russos e chineses. O estúdio da Fox News foi pego de surpresa quando, minutos após os comentários de Trump, a equipe recebeu um pedido urgente da presidência de Burkina Faso para uma intervenção ao vivo. Sem imaginar a tempestade que estava prestes a se formar, os produtores concordaram. A imagem de Ibrahim Traoré em seu escritório presidencial surgiu nos monitores do estúdio e nas telas de milhões de americanos. O que ninguém esperava era que o jovem líder africano estivesse tão bem preparado para desmontar, ponto por ponto, não apenas as acusações de Trump, mas décadas de política externa americana. Antes de continuarmos com esta história impressionante que está causando um terremoto diplomático entre Estados Unidos e nações africanas, quero te perguntar: você acha justo que líderes de grandes potências zombem publicamente de países em desenvolvimento? Deixe sua opinião nos comentários. E se você está tão chocado quanto nós com essa situação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos exclusivos sobre política internacional que a grande mídia não mostra. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias impactantes. O confronto verbal entre Trump e Traoré rapidamente se transformou em um debate sobre colonialismo moderno, intervencionismo ocidental e o direito dos países africanos de determinar seu próprio destino. Enquanto Trump repetia velhos estereótipos sobre corrupção africana e incapacidade de autogoverno, o jovem líder de Burkina Faso mantinha uma calma impressionante, reunindo dados, fatos históricos e argumentos que transformariam completamente a narrativa. Os analistas políticos que acompanhavam a transmissão notaram imediatamente: Trump havia cometido um erro estratégico ao subestimar um adversário que, apesar de liderar um dos países mais pobres do mundo, possuía um entendimento profundo sobre geopolítica e uma habilidade extraordinária para a comunicação. O estúdio da Fox News
estava em absoluto silêncio quando a imagem de Ibrahim Traoré apareceu nos monitores. Vestindo seu uniforme militar verde-oliva com a característica boina vermelha, símbolo da revolução em seu país, o líder burkinabê apresentava uma expressão serena que contrastava fortemente com o ambiente tenso do estúdio americano. Donald Trump, sentado confortavelmente no sofá vermelho do programa, não conseguiu esconder sua surpresa ao ver o rosto do homem que acabara de atacar tão ferozmente. O apresentador, visivelmente nervoso com a situação inesperada, tentou fazer uma apresentação formal do presidente africano, tropeçando na pronúncia do nome do país. É Burkina Faso, não Burkina Faso, como o senhor pronunciou, corrigiu Traoré com um leve sorriso. Significa terra dos homens íntegros na nossa língua local. Obrigado pela oportunidade de dialogar diretamente com o povo americano e esclarecer alguns equívocos que acabaram de ser apresentados pelo presidente Trump. Sua voz era calma, mas seus olhos transmitiam uma determinação inabalável que imediatamente capturou a atenção de todos no estúdio e dos milhões de telespectadores. Trump, visivelmente incomodado com a interrupção inesperada, cruzou os braços em postura defensiva e tentou retomar o controle da situação. Olha só, este jovem militar acha que pode dar lições aos Estados Unidos. Seu país é um desastre. Um país falido, cheio de terroristas que você não consegue controlar. Por isso, precisamos das nossas tropas lá, para proteger seu próprio povo, já que vocês não conseguem fazer isso sozinhos, declarou com seu característico tom condescendente. Traoré não se abalou. Ajustando calmamente os papéis à sua frente, o líder africano começou sua resposta com uma precisão histórica que pegou todos de surpresa. Permita-me corrigir alguns fatos, Sr. Trump. Burkina Faso sofreu com o terrorismo precisamente após intervenções ocidentais na Líbia em 2011, que o senhor mesmo criticou durante sua campanha. Antes da OTAN derrubar Gaddafi, não tínhamos grupos terroristas operando em nossa região. A desestabilização da Líbia criou um vácuo de poder que espalhou armas e combatentes por todo o Sahel. Estas são consequências diretas de políticas externas irresponsáveis que meu povo está pagando com sangue. O estúdio ficou em absoluto silêncio. Trump tentou interromper, mas Traoré continuou, agora com um tom mais firme. Quanto às tropas estrangeiras que mencionou, devo informar que durante os 8 anos em que soldados franceses e americanos estiveram em nosso território, o terrorismo aumentou 2000%. Após assumirmos o controle de nossa própria segurança e buscarmos cooperação com parceiros que nos tratam com respeito mútuo, conseguimos recuperar 30% do território nacional em apenas 6 meses. Estes são fatos verificáveis, não opiniões. Os produtores do programa começaram a entrar em pânico. O que deveria ser uma simples entrevista com Trump, criticando adversários geopolíticos do Israel, estava se transformando em um desastre de relações públicas. O apresentador tentou intervir, sugerindo um intervalo comercial, mas Trump, com o ego ferido, insistiu em responder. Olha, garoto, você não entende como funciona o mundo real. A América gasta bilhões protegendo países como o seu, e é assim que vocês agradecem, expulsando nossas tropas e se aliando à Rússia? Isso mostra sua inexperiência. Ibrahim Traoré sorriu levemente antes de responder, agora exibindo gráficos preparados em uma apresentação impecável. Permita-me esclarecer outro equívoco, senhor presidente. Este documento, divulgado pelo próprio Pentágono no ano passado, mostra que 67% das operações militares americanas em nosso território estavam relacionadas à proteção de interesses de empresas mineradoras ocidentais, não ao combate ao terrorismo. Nosso país possui as terceiras maiores reservas de ouro da África e importantes depósitos de manganês, zinco e urânio. Curiosamente, as áreas com maior presença militar estrangeira coincidiam exatamente com estas reservas minerais. Trump começou a suar visivelmente.
O apresentador tentou novamente desviar o assunto, mas Traoré estava apenas começando sua análise meticulosa. Quanto à nossa suposta inexperiência, devo lembrar que Burkina Faso foi governado por décadas por líderes apoiados pelo Ocidente que saquearam nossos recursos enquanto nosso povo morria de fome. Thomas Sankara, nosso maior líder revolucionário, foi assassinado em 1987 com apoio de potências ocidentais, justamente quando começou a implementar políticas de autossuficiência. Em apenas 4 anos sob sua liderança, Burkina Faso alcançou segurança alimentar pela primeira vez em sua história. Após seu assassinato, voltamos à dependência e pobreza sob líderes que obedeciam ordens externas. O clima no estúdio da Fox News tornava-se mais tenso a cada minuto. Os produtores faziam sinais desesperados nos bastidores, mas era tarde demais para interromper o que havia se transformado em uma aula de geopolítica e história africana transmitida ao vivo para milhões de americanos. Donald Trump, conhecido por dominar entrevistas com sua personalidade exuberante e interrupções constantes, encontrava-se agora em uma posição incomum, silenciado pela precisão factual e pelo carisma tranquilo de um jovem líder africano que muitos americanos jamais tinham ouvido falar antes daquela noite. O senhor mencionou nossa aproximação com a Rússia como algo negativo, continuou Traoré, manuseando mais documentos à sua frente. Vamos examinar essa questão com dados concretos. Quando solicitamos ajuda aos EUA para equipar nosso exército contra grupos terroristas em 2020, recebemos como resposta a imposição de 15 condições políticas e econômicas, incluindo a concessão de direitos de exploração mineral a empresas americanas com taxas de royalties de apenas 3%. A Rússia ofereceu equipamentos militares semelhantes sem condições políticas e com pagamento facilitado em recursos naturais com valor de mercado justo. Qual país soberano não escolheria o acordo mais vantajoso para seu povo? Trump, recuperando parcialmente a compostura, tentou contra-atacar. Isso é propaganda russa. Os Estados Unidos são o maior doador de ajuda humanitária para a África. Enviamos bilhões em ajuda para países como o seu, enquanto a Rússia só está interessada em extrair seus recursos. Ibrahim Traoré sorriu com paciência, como um professor diante de um aluno que ainda não compreendeu a lição. Vamos verificar essa afirmação também, Sr. Trump. Ele apresentou um novo gráfico na tela. De acordo com dados da própria USAID, para cada dólar enviado em ajuda humanitária à África, as empresas ocidentais retiram 24 dólares em recursos naturais, juros de dívidas e evasão fiscal. Além disso, 68% da chamada ajuda americana é condicional à contratação de empresas americanas para a implementação, o que significa que o dinheiro retorna ao EU. Não estamos pedindo caridade, Sr. Trump. Estamos exigindo relações comerciais justas e respeito à nossa soberania. O estúdio estava em absoluto silêncio. O apresentador, reconhecendo a gravidade do momento, abandonou suas tentativas de interrupção. Trump, claramente desconfortável, olhava repetidamente para seus assessores nos bastidores, buscando orientação sobre como responder. Foi nesse momento que Ibrahim Traoré decidiu mudar o tom da conversa, surpreendendo a todos. Senhor, Trump, não estou aqui para antagonizar os Estados Unidos ou seu governo. Acredito sinceramente que o povo americano, quando informado corretamente, apoia relações internacionais baseadas em respeito mútuo e benefícios compartilhados. O problema é que muitas vezes vocês recebem uma visão distorcida da África, como um continente de crianças famintas e governos corruptos que precisam ser salvos. Ele fez uma pausa significativa. A verdade é que a África é um continente rico, com uma população jovem e dinâmica. Temos recursos naturais abundantes e uma história milenar de civilizações avançadas que foram interrompidas pelo colonialismo. Não precisamos ser salvos, precisamos de parceiros que nos respeitem como iguais. A câmera capturou a expressão de Donald Trump, que pela primeira vez parecia verdadeiramente contemplativo.
talvez percebendo a oportunidade diplomática que estava surgindo. O apresentador, sentindo a mudança no ar, perguntou a Traoré: o que exatamente Burkina Faso espera dos Estados Unidos então? Parcerias justas, respondeu Traoré imediatamente. Investimentos que criem empregos locais e transferência de tecnologia, não apenas extração de recursos. Cooperação militar focada em nossas reais necessidades de segurança, não na proteção de interesses corporativos estrangeiros. E, acima de tudo, respeito pela nossa soberania e nossas escolhas democráticas, mesmo quando elegemos líderes que priorizam os interesses nacionais acima dos interesses ocidentais. Trump, recuperando parte de sua confiança habitual, viu uma oportunidade de mudar o rumo da conversa. Você fala em escolhas democráticas, mas chegou ao poder através de um golpe militar. Como explica isso? Seu tom era desafiador, mas não mais condescendente como antes. Ibrahim Traoré não hesitou. Uma pergunta válida, Sr. Trump. Permita-me contextualizar. Quando forças especiais derrubaram o governo colonial britânico na América em 1776, vocês chamaram isso de Revolução pela Independência, não de golpe. Quando o povo francês derrubou a monarquia em 1789, a história registrou como Revolução Francesa. Mas quando africanos removem governantes que servem a interesses estrangeiros em detrimento de seu próprio povo, o Ocidente chama de golpe. Por que esse duplo padrão? O estúdio ficou novamente em silêncio absoluto. Trump, um homem raramente deixado sem palavras, parecia genuinamente impactado pelo argumento. Traoré continuou: assumimos o poder em circunstâncias excepcionais, quando grupos terroristas controlavam 40% do nosso território e nosso exército estava subequipado porque o governo anterior desviava fundos militares. Estabelecemos imediatamente um cronograma para retornar à governança civil. E, diferentemente de muitos aliados democráticos do Ocidente na região, não temos prisioneiros políticos, permitimos protestos pacíficos e temos uma imprensa livre. A democracia não se resume a eleições periódicas, Sr. Trump. Trata-se de servir aos interesses do povo. O confronto entre Donald Trump e Ibrahim Traoré estava prestes a alcançar seu clímax dramático. Os produtores da Fox News, inicialmente alarmados com o rumo da entrevista, agora observavam fascinados os índices de audiência dispararem a níveis recordes. Milhões de americanos, muitos dos quais jamais haviam prestado atenção a notícias sobre países africanos, estavam grudados em suas telas, testemunhando um debate geopolítico de alto nível que desafiava narrativas estabelecidas há décadas pela mídia ocidental sobre o continente africano. E Trump, estrategista político experiente, percebeu que precisava mudar sua abordagem. Abandonando o tom condescendente, tentou redirecionar a conversa para terreno mais familiar. Olha, eu sempre disse que os ICEUA deveriam fazer acordos melhores. Os melhores acordos. Se você está insatisfeito com os termos anteriores, talvez possamos negociar algo novo. Eu sou conhecido como o melhor negociador. Todos dizem isso. Ibrahim Traoré sorriu com genuíno interesse. Fico feliz em ouvir isso, senhor presidente. Burkina Faso está absolutamente aberto a negociações que respeitem nossa soberania. De fato, temos propostas concretas para parcerias mutuamente benéficas. Ele então apresentou um documento intitulado Plano de Desenvolvimento Conjunto Burkina Faso Parceiros Internacionais 2024-2030, surpreendentemente detalhado para alguém que havia sido chamado de inexperiente minutos antes. Este plano identifica setores estratégicos onde investimentos americanos seriam bem-vindos. Energia solar, considerando que temos um dos maiores potenciais de energia solar do mundo, processamento local de nossos minerais, criando empregos tanto em Burkina Faso quanto no Ziquidiu, e modernização agrícola, aproveitando nosso potencial para nos tornarmos um celeiro regional. Diferentemente de acordos anteriores, propomos joint ventures com participação mínima de 51% para empresas burkinabês,
garantindo que a riqueza gerada beneficie primeiramente nossa população. Trump estudou o documento com interesse genuíno, enquanto o apresentador, recuperando seu papel, perguntou: e quanto à segurança regional e ao terrorismo? Como os EUA poderiam cooperar nessa área? Outra excelente questão, respondeu Traoré. Propomos uma cooperação militar baseada em nossas reais necessidades, não em agendas externas. Precisamos de treinamento especializado em contra-insurgência, equipamentos apropriados para o terreno africano e compartilhamento de inteligência sem condições políticas atreladas. O que não precisamos é de bases militares estrangeiras permanentes que criam dependência e ressentimento local. A câmera capturou o momento em que a expressão de Trump mudou sutilmente de defensiva para pensativa. O homem, conhecido por seu slogan America First, parecia estar reconhecendo em Ibrahim Traoré um líder com filosofia semelhante de priorizar os interesses nacionais apenas aplicada a um contexto africano. Você sabe, começou Trump, com um tom surpreendentemente respeitoso, eu sempre disse que cada país deveria colocar seus interesses em primeiro lugar. É isso que você está fazendo. Eu posso respeitar isso, mesmo quando não concordamos em tudo. Ibrahim Traoré assentiu em reconhecimento. Exatamente, senhor presidente. Burkina Faso First não significa isolamento ou hostilidade. Significa garantir que qualquer parceria internacional beneficie primeiramente nosso povo, assim como o senhor defende que parcerias internacionais dos EUA devem beneficiar primeiramente os americanos. É uma questão de dignidade nacional. O que começou como um ataque público transformou-se diante dos olhos de milhões de telespectadores em um diálogo surpreendentemente produtivo entre dois líderes com visões de mundo muito diferentes, mas com um entendimento comum sobre soberania nacional. Trump, recuperando parte de sua confiança característica, fez uma oferta inesperada. Talvez devêssemos conversar mais sobre esses acordos que você mencionou. Poderia enviar uma delegação a Washington nas próximas semanas? Ibrahim Traoré, mantendo sua compostura diplomática, respondeu: Burkina Faso estaria honrado em enviar uma delegação técnica para discutir essas possibilidades. E, naturalmente, estendemos um convite para que uma delegação americana visite o Agadougou para conhecer em primeira mão as realidades do nosso país, além das manchetes sensacionalistas. Um apresentador, sentindo o momento histórico, perguntou a Trump: consideraria aceitar esse convite para visitar Burkina Faso, senhor presidente? Para surpresa de muitos, Trump respondeu com sinceridade incomum: sabe, talvez eu devesse. Nunca estive na África e talvez seja a hora de ver as coisas por mim mesmo. Se vamos fazer acordos, os melhores acordos, precisamos entender com quem estamos negociando. O programa encerrou-se com imagens divididas de Washington, D.C. e Ouagadougou, capitais separadas por oceanos, história e circunstâncias, mas potencialmente unidas por um novo entendimento nascido do confronto mais inesperado da televisão americana recente. Analistas políticos imediatamente começaram a debater as implicações geopolíticas do intercâmbio, enquanto nas redes sociais o nome de Ibrahim Traoré se tornava viral, com milhões de americanos pesquisando para aprender mais sobre o jovem líder africano que havia impressionado até mesmo Donald Trump. Nas semanas seguintes ao confronto televisionado entre Donald Trump e Ibrahim Traoré, uma transformação notável ocorreu no discurso público americano sobre Burkina Faso e a África em geral. O que antes era um continente frequentemente reduzido a estereótipos de pobreza, corrupção e conflitos sem fim, começou a ser retratado com maior nuance e profundidade. Jornalistas investigativos americanos viajaram para Ouagadougou para documentar as reformas implementadas pelo governo de transição, incluindo
incluindo a nacionalização parcial de recursos minerais, programas de alfabetização inspirados no legado de Thomas Sankara e iniciativas de segurança alimentar que estavam transformando regiões rurais anteriormente dependentes de ajuda externa. A delegação técnica de Burkina Faso chegou a Washington conforme prometido e, para surpresa de observadores internacionais, foi recebida com respeito e interesse genuíno. O Departamento de Estado americano, reconhecendo a mudança nos ventos políticos, organizou uma série de encontros de alto nível que resultaram em acordos preliminares para investimentos em infraestrutura energética e processamento local de minerais. Mais surpreendente ainda, Trump anunciou que visitaria pessoalmente 3 nações africanas, incluindo Burkina Faso, em sua próxima viagem internacional, a primeira visita de um presidente americano ao país desde sua independência. Ibrahim Traoré, por sua vez, tornou-se uma voz influente para toda a África francófona, frequentemente convidado para conferências internacionais, onde defendia um novo paradigma nas relações Norte-Sul. O respeito mútuo é a base de qualquer parceria duradoura, repetia em seus discursos, uma frase que ressoava tanto com líderes de países em desenvolvimento quanto com cidadãos comuns cansados de décadas de políticas neocoloniais disfarçadas de ajuda humanitária. Sua firmeza diplomática inspirou outros líderes africanos a renegociar acordos considerados injustos e a buscar diversificação em suas parcerias internacionais. A história de Burkina Faso começou a ser contada através de uma nova lente, não como um país-problema necessitando de salvação externa, mas como uma nação determinada a escrever seu próprio destino, com uma população jovem ávida por educação e desenvolvimento autêntico. Livros sobre Thomas Sankara, o revolucionário assassinado cuja visão inspirava Traoré, tornaram-se best-sellers inesperados nos Estados Unidos, enquanto documentários sobre a história da interferência ocidental na política africana batiam recordes de audiência em plataformas de streaming. Talvez o aspecto mais significativo dessa transformação tenha sido o impacto nas comunidades afro-americanas, que encontraram em Ibrahim Traoré um símbolo de dignidade e resistência. Ele não se curvou, não se intimidou, mas também não perdeu a compostura ou a diplomacia, comentou um influente pastor de Atlanta durante um sermão que viralizou nas redes sociais. Mostrou ao mundo que a África tem líderes brilhantes, estrategistas sofisticados e visionários capazes de confrontar as maiores potências mundiais em igualdade de condições intelectuais. Naturalmente, nem tudo foram rosas. Setores conservadores da mídia americana criticaram ferozmente a aproximação com um governo que havia chegado ao poder através de meios não eleitorais, enquanto lobistas de empresas mineradoras pressionavam contra qualquer revisão dos acordos existentes. Da mesma forma, em Burkina Faso, vozes nacionalistas questionavam se qualquer parceria com os Estados Unidos poderia ser verdadeiramente equilibrada, considerando a história de intervenções americanas no continente. No entanto, o diálogo havia sido aberto e, pela primeira vez em décadas, parecia ocorrer em termos mais igualitários. O confronto entre Trump e Traoré tornou-se um estudo de caso em escolas de diplomacia e um exemplo frequentemente citado de como líderes de nações menos poderosas podem transformar críticas em oportunidades, utilizando fatos, eloquência e dignidade para desafiar narrativas estabelecidas. Não foi apenas o que ele disse, mas como ele disse, explicou um professor de Relações Internacionais em Harvard. Traoré demonstrou que a verdadeira força está na combinação de conhecimento profundo com integridade moral. Não respondeu insultos com insultos, mas com dados e propostas concretas. Para os cidadãos de Burkina Faso, o episódio representou um momento de orgulho nacional sem precedentes. Pessoas comuns passaram a compartilhar trechos do discurso de seu líder nas redes sociais,
orgulhosas de finalmente serem representadas no cenário mundial por alguém que expressava suas aspirações com eloquência e dignidade. Pela primeira vez, comentou um estudante universitário em Ouagadougou, senti que não éramos vistos como suplicantes, mas como um povo com direito a determinar seu próprio destino. Esta história nos lembra que as relações internacionais não são determinadas apenas pelo poder militar ou econômico, mas também pelo poder das ideias, da verdade e da dignidade humana. O confronto entre Trump e Traoré nos mostra como a coragem de um líder pode transformar a percepção de uma nação inteira e potencialmente reescrever as regras de engajamento internacional. E você, o que pensa sobre essa nova era nas relações entre potências mundiais e nações africanas? Acredita que é possível construir parcerias verdadeiramente igualitárias entre países com níveis de desenvolvimento tão diferentes? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com amigos interessados em política internacional e se inscrever em nosso canal para mais análises aprofundadas sobre eventos globais que a mídia tradicional não mostra. Juntos, podemos construir uma compreensão mais completa e justa do mundo em que vivemos.